Você lembra daquela cena da Ilíada em que Aquiles, logo depois de ter discutido com Agamenon, de quase tê-lo matado, só não o fez porque Atena o segurou, Aquiles foi para seu barco e, revoltado com aquilo tudo, ele chora com raiva. Aparece a mãe dele, vinda do mar, ela é a deusa do mar, e diz, me pede, filho, me diga o que aconteceu. Aquiles, mãe, é ocioso falar isso para quem já sabe. A senhora já sabe, a senhora sabe tudo. Ela é filha do velho do mar, ela é descendente do oceano. O oceano recobre a terra, recobre a superfície do que é. Então, os descendentes do oceano são sábios. Tétis diz, filho, fale, para que nós dois saibamos. O que Tétis está dizendo é para que ela e Aquiles façam uma dupla. Ela e Aquiles são uma dupla. O homem moderno, ele reflete. O eu conversa com si mesmo. Né? Agora, o grego antigo, ele não tinha essa profundidade psicológica. O que a gente vai estar vendo aqui é que a conversa, quando não é com outra pessoa, é uma conversa com uma outra dupla, com uma outra entidade com quem ele faz dupla. Aquiles fazia dupla com Tétis. Odisseu faz dupla com Atena. Telêmaco também faz dupla com Atena. Essa dupla implica que o Deus apareça para os homens, mas não vindo externamente fazer uma intervenção, mas eles aparecem como que o fundo da situação que vem à tona. Olha só, Telêmaco, no início da Odisseia, está confuso, está entre os seguintes pensamentos. Ele quer que o pai venha e acabe com os pretendentes que há anos assediam a mãe dele, comem as coisas da casa dele, colocam os servos para trabalharem para eles, ameaçam o Telêmaco, zombam dele, capaz até de matarem ele, matarem a mãe dele também, ou levarem a mãe dele embora. Telêmaco quer que o pai volte logo e acabe com eles. Mas Telêmaco tem dúvidas se o pai está vivo. Tem dúvidas até de se o Odisseu é pai dele mesmo. Ele está nessa dúvida. E o Odisseu, o Telêmaco está numa situação ali, né? Na cena que eu vou contar, perto dos pretendentes, que escutavam Rapisodo contar sobre a guerra de Troia. Estavam muito ocupados com isso. Eles nem percebem quando aparece um homem de porte, educação, logo notada pelo Telêmaco, se apresenta ao rapaz como um rei de uma outra terra, diz ter conhecido o Odisseu.
Telêmaco, pô, conheceu meu pai? Mas o jovem que está atarantado fala logo, olha, aqui em casa tem esses homens aí que tiram minha paz, tiram a paz da minha mãe. Eles são os porcos. O Mentes, né, que é o homem que aparece, ele fala, olha, Telêmaco, seu pai, eu ouvi dizer que seu pai está vivo. E que ele não está longe daqui. Então logo ele deve aparecer. Né? O Mentes escutou o Telêmaco, né, que o participou do que acontecia ali. O Mentes vai se tornar uma dupla para o Telêmaco. O Mentes continua. Tomara que seu pai volte logo e acabe com esses caras aí, né? Tomara. O Telêmaco pensa, vê. Você falou, esse cara falou, o que está aqui no meu coração. O que o meu coração já sabia. Mas, pelo fato de Telêmaco ter escutado isso de Mentes, isso faz com que o desejo pelo retorno do pai tome totalmente o coração do Telêmaco, dissipando as dúvidas. E Mentes aproveita e fala, vá saber sobre o seu pai, viaje. Olha, sem os pretendentes saberem, viaje. Vá atrás do sábio Nestor. Ou então, na sequência, né, vá até Esparta visitar o Menelau. Eles estiveram com seu pai na guerra. Eles vão saber o que aconteceu com ele. Vai, jovem. Se sacode aí. Não vai passar a vida sem saber o que aconteceu, sem saber o que fazer. Haja. E o Telêmaco diz, é isso mesmo, eu vou agir. E o Telêmaco, então, naquela noite, rapidamente organiza a viagem em parte, sem os pretendentes saberem. Os pretendentes não poderiam saber. Vai que ele vai buscar uma ajuda contra eles. Né? Mentes, então, conversando com o Telêmaco, ele se despede e some rapidamente. O Telêmaco olha assim e pensa, nossa, eu acho que eu acabei de falar com Deus. Homero sabe que o Telêmaco acabou de falar com Atena. O poeta, ele sabe ler o fundo dos acontecimentos. Até aqueles mais banais, Telêmaco conversando com um homem. O poeta, ele vê o fundo divino daquilo. Mas para o Telêmaco é um deus. O Telêmaco percebeu ao menos que era um deus. E isso já o fez confiante para agir. A dupla então é Mentes e Telêmaco. Ou Atena se fez passar por Mentes, né? Atena e Telêmaco. Essa dupla vai ser aquela que vai esclarecer os pensamentos, o coração do Telêmaco, e vai enchê-lo de coragem, ousadia para agir, para fazê-lo agir. Tem o filósofo Peter Sloterdijk, que diz que o sujeito é aquele que se autoconsulta e se autodesinibe. Ele tem uma voz interior a quem ele consulta, e essa autoconsulta, a partir dela, ele sai da teoria e vai para a prática. Ele se desinibe.
Esse é o sujeito. Mas aqui que a gente está falando, no nosso contexto, não tem autoconsulta. Tem a consulta com Deus. Então a gente está falando da relação entre o Deus e o homem. Nas situações corriqueiras do dia a dia do homem. Situações que parecem comuns, mas que depois o homem percebe que um milagre aconteceu. Porque o pensamento dele ficou claro e ele conseguiu fazer aquilo que ele precisava fazer. O homem, ou nem sempre o homem, o herói, percebe que um Deus interviu. Melhor, não interviu, um Deus estava no fundo dos acontecimentos, né? Nem sempre o herói percebe que aquela situação não é ordinária. Mas às vezes percebe que um Deus estava ali, fazendo o milagre acontecer. Às vezes o Deus aparece para o escolhido dele. Né? Exemplos. A Penélope, no final da Odisseia, ela aparece, ela é muito irritada, incomodada com os pretendentes. Teve uma hora que ela decide aparecer, toda linda, para aqueles porcos, né? Ela tá diante do espelho, se arrumando, ela adormece. Naquele momento, a Atena passa o óleo de Afrodite nela, que a deixa mais linda, a pele branquinha, a estatura maior. Ela acorda e sai majestosa do quarto e aparece para os pretendentes, que ficam encantados. E ela diz: amanhã nós vamos ter os nossos jogos, vamos ter uma prova, a prova do arco. Aquele que vencer será meu esposo. Ela enche os pretendentes de esperança. Ela faz isso com um ardil feminino, para enrolar os pretendentes que já estavam quase tomando ela, né? Para enrolá-los por mais um tempo. Atena se aproveitou disso para agir em cima da Penélope. Não era uma fala, era um pensamento que já era possível para a alma de Penélope, apesar da irritação dela com os pretendentes. O que Atena fez foi fazer aquilo aparecer, aquilo vir à tona. Penélope não percebe que o que aconteceu foi efeito de uma deusa, né? Mas o Odisseu, quando está ele chega na terra dos Feácios, ele chega nu, desacordado, e ele acorda escutando lindas garotas, né, brincando, e ele olha por trás dos arbustos, ele vê uma princesa, a Náusica, e as servas dela brincando, né? Aí ele fica envergonhado, mas Atena o faz ser belo, ser lindo, e aí a Náusica percebe ele e fica encantada por ele. Ela diz: olha, nós vamos ajudar você. Os Feácios tinham uma fama de não ajudarem os estrangeiros. Vamos ajudar você. Vá até a minha casa, não fale com ninguém. Entra na casa sem falar com ninguém e vá direto até a rainha, se ajoelhe e peça ajuda a ela. O Odisseu vai, então, né? No caminho ele encontra alguém que dá informações para ele. Ele chega no bosque de Atena. Ele pede que Atena o deixe passar sem ser percebido por ninguém.
E sem que ele perceba, Atena coloca uma nuvem em volta dele e o Odisseu completa o caminho dele até o joelho da mãe da Náusea. Aí as nuvens se dissipam e todo mundo percebe que tem um desconhecido ali. Mas aquele homem é tão bonito e a fala dele, principal, a fala do Odisseu é especial, é conquistadora. Atena, então, os deuses intervêm aproveitando o que já existe. Ele já é bonito e a fala dele é conquistadora. O principal é a fala, né, para o Odisseu. A rainha fica encantada e diz que vai ajudá-lo. O rei diz que vai ajudá-lo, que vai dar um navio, vai colocá-lo num navio para levá-lo para casa. E o põe sentado e cuida dele. O Odisseu sabe que Atena foi a moça que disse para ele o caminho. Atena garantiu que ele chegasse lá em segurança. Atena fez os feácios serem benevolentes com ele. Então, o Deus, ele nem sempre é percebido pelo homem nas grandes situações, de modo que o homem pensa que a situação é corriqueira, mas no fundo dela, diante de um homem que toma uma grande decisão, faz um grande feito, no fundo dessa situação tem o Deus agindo, né? Não dá para distinguir, então, aquilo que é corriqueiro daquilo que é ação divina, né? Para o Telêmaco, aquele instante da decisão dele foi um instante que funcionou a dupla dele com Atena. Através da fala. Aí a gente abordando a questão da fala. A fala de Mendes, ela disse o que estava no coração do Telêmaco e o fez agir. Diferente é a fala do Rapsodo para os pretendentes, que ali perto do Telêmaco escutavam. Eles estavam distraídos com isso e nem viram o Telêmaco conversar com alguém. Eles ficavam de olho no Telêmaco, né? Se sentiam ameaçados por ele. A fala do Rapsodo com os pretendentes deixa eles ali absortos. Não faz com que eles ajam. Eles acham as histórias maravilhosas, mas eles não têm a presença divina. Telêmaco sentiu a presença do Deus e o pai dele se tornou presente para ele. Para os pretendentes, não teve presença nenhuma. Teve uma história encantadora, uma história bonita que os distraiu, que os fez não agirem, não fazerem nada. Não os fez modificarem nada em suas almas. Não fez com que nada bom acontecesse. Então é isso, pessoal. Obrigado.